Capítulo 3. Josué levantou-se então de manhã cedo, e ele e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram ao Jordão. Ali passaram a noite antes de fazer a travessia. Depois de 3 dias, os oficiais percorreram o acampamento e ordenaram ao povo: Assim que virem a arca do pacto de Jeová, seu Deus, ser carregada pelos sacerdotes levíticos, vocês devem partir do lugar onde estão e segui-la. Mas mantenham dela uma distância de cerca de 2.000 côvados. Não se aproximem mais do que isso. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês não passaram por esse caminho antes. Então Josué disse ao povo: Santifiquem-se, pois amanhã Jeová fará coisas maravilhosas no seu meio. A seguir, Josué disse aos sacerdotes: Peguem a arca do pacto e vão à frente do povo. Assim, eles pegaram a arca do pacto e foram à frente do povo. Jeová disse então a Josué: A partir de hoje eu o enaltecerei aos olhos de todo Israel, para que saibam que estarei com você assim como estive com Moisés. Você deve dar esta ordem aos sacerdotes que carregam a arca do pacto. Quando vocês chegarem à beira do rio Jordão, devem ficar parados nas águas do Jordão. E Josué disse aos israelitas: Venham e escutem as palavras de Jeová, seu Deus. Então Josué disse: Por meio disto vocês saberão que há um Deus vivente no seu meio, e que ele sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca do pacto do Senhor de toda a terra está indo na sua frente, para dentro do Jordão. Agora, escolham 12 homens das tribos de Israel, um homem para cada tribo. Assim que os pés dos sacerdotes que carregam a arca de Jeová, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão, que vêm de cima, serão represadas e ficarão paradas como uma barragem. Portanto, quando o povo partiu das suas tendas pouco antes de atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca do pacto foram à frente do povo. Assim que os carregadores da arca chegaram ao Jordão, e os sacerdotes que carregavam a arca colocaram os pés na beira da água, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todos os dias da colheita, as águas rio acima ficaram paradas. Elevaram-se como uma barragem, muito longe dali, em Adão, cidade próxima de Zaretã, ao passo que as águas que desciam na direção do mar do Arabá, o mar salgado, se escoaram. As águas foram represadas e o povo fez a travessia na altura de Jericó. Enquanto os sacerdotes que carregavam a arca do pacto de Jeová ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, todo Israel fazia a travessia em terra seca, até que a nação inteira terminou de atravessar o Jordão. Capítulo 4. Assim que a nação inteira terminou de atravessar o Jordão, Jeová disse a Josué: Escolham 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e deem-lhes a seguinte ordem: Peguem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês e coloquem-nas no lugar onde vocês passarão a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia designado dentre os israelitas, um homem de cada tribo, e Josué lhes disse: Passem adiante da arca de Jeová, seu Deus, até o meio do Jordão, e cada um de vocês deve pôr uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas, para servir de sinal no seu meio. Se mais tarde os seus filhos lhes perguntarem: Por que estas pedras estão aqui? Vocês lhes responderão: É porque as águas do Jordão foram represadas diante da arca do pacto de Jeová. Quando ela atravessou o Jordão, as águas do Jordão foram represadas. Estas pedras servirão permanentemente de recordação para o povo de Israel. Portanto, os israelitas fizeram assim como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, assim como Jeová havia instruído a Josué, uma para cada tribo dos israelitas.
Eles as levaram para o lugar onde passariam a noite e as colocaram ali. Josué também colocou de pé 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde tinham ficado os pés dos sacerdotes que carregaram a arca do pacto, e as pedras continuam lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram parados no meio do Jordão até que se fez tudo o que Jeová havia ordenado ao povo por meio de Josué, em harmonia com tudo o que Moisés havia ordenado a Josué. Enquanto isso, o povo fazia a travessia apressadamente. Assim que todo o povo tinha terminado a travessia, a arca de Jeová e os sacerdotes fizeram a travessia à vista do povo. E os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés fizeram a travessia em formação de batalha na frente dos outros israelitas, assim como Moisés lhes havia instruído. Cerca de 40.000 soldados armados para a batalha fizeram a travessia diante de Jeová rumo às planícies desérticas de Jericó. Naquele dia, Jeová enalteceu Josué aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram profundamente durante todos os dias da vida dele, assim como haviam respeitado profundamente a Moisés. Jeová disse então a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que saiam do Jordão. Portanto, Josué ordenou aos sacerdotes: saiam do Jordão! Quando os sacerdotes que carregavam a arca do pacto de Jeová saíram do meio do Jordão, e os pés dos sacerdotes pisaram em terra seca, as águas do Jordão retomaram o seu curso e inundaram as margens, assim como antes. O povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Quanto às 12 pedras que eles haviam tirado do Jordão, Josué as colocou de pé em Gilgal. Então ele disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos pais: o que significam estas pedras? Vocês explicarão aos filhos: Israel atravessou o Jordão em terra seca quando Jeová, seu Deus, secou as águas do Jordão diante deles até que o tivessem atravessado, assim como Jeová, seu Deus, havia feito com o Mar Vermelho quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele fez isso para que todos os povos da terra saibam como a mão de Jeová é poderosa, e para que vocês sempre temam a Jeová, seu Deus. Capítulo 5. Todos os reis dos amorreus que estavam do lado oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram falar que Jeová tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas, até que tivessem feito a travessia. Assim que souberam disso, ficaram desanimados e sem coragem por causa dos israelitas. Naquela época, Jeová disse a Josué: faça facas de pedra e faça novamente a circuncisão dos homens de Israel. Portanto, Josué fez facas de pedra e circuncidou os homens de Israel em Gibeate e Aralote. É por este motivo que Josué os circuncidou. Do povo que saiu do Egito, todos os homens de guerra, haviam morrido no deserto na jornada que fizeram ao sair do Egito. Todos os que saíram do Egito já eram circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto durante a jornada que fizeram ao sair do Egito não eram circuncidados. Os israelitas haviam andado 40 anos no deserto até que a nação inteira tinha morrido, isto é, os homens de guerra que saíram do Egito e que não obedeceram à voz de Jeová. Jeová lhes jurou que nunca os deixaria ver a terra a qual Jeová havia jurado aos seus antepassados que nos daria, uma terra que mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, a quem Josué circuncidou. Eles eram incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a jornada. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram nos seus lugares no acampamento até se recuperarem. Jeová disse então a Josué: hoje retirei de vocês a humilhação da parte do Egito. De modo que aquele lugar é chamado Gilgal até hoje. Os israelitas permaneceram acampados em Gilgal e, no dia 14 do mês, ao anoitecer, celebraram a Páscoa nas planícies desérticas de Jericó. E no dia seguinte à Páscoa, nesse mesmo dia,
começaram a comer dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos torrados. O maná cessou no dia em que eles comeram dos produtos da terra. Não havia mais maná para os israelitas, mas eles passaram a comer dos produtos da terra de Canaã naquele ano. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e viu na sua frente um homem de pé com uma espada desembainhada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou: Você está do nosso lado ou do lado dos nossos adversários? Ele respondeu: Eu estou aqui como príncipe do exército de Jeová. Em vista disso, Josué se prostrou, lançando-se com o rosto por terra, e lhe disse: O que o meu senhor tem a dizer ao seu servo? O príncipe do exército de Jeová disse a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. Josué fez isso imediatamente.